Obrigada por aceitar esse convite para participar do nosso primeiro episódio do Podcresce, que foi criado justamente com o objetivo de disseminar informações importantes ao público interno e externo da Broker Brasil. Meu nome é Bianca Paixão, sou Head de Recursos Humanos, atuo na empresa há quase 9 anos e hoje a gente vai bater um papo bem importante. Antes de tudo, apresentar a doutora Priscila, médica formada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, ginecologista e obstetra, mastologista e oncologista pélvica, com mestrado em tocoginecologia, doutora Priscila Lugarinho. Muito obrigada por aceitar esse nosso convite. Vamos falar desse tema tão importante que é o Outubro Rosa, doutora? Vamos sim. Eu que agradeço o convite, né? Fico super feliz de falar sobre esse tema que é da minha área, né? E eu fico sempre muito grata de poder falar um pouquinho sobre esse assunto. Lembrando que, assim, a gente está no Outubro Rosa, mas a conscientização continua o ano inteiro, né? Assim como a gente já passou pelo Março Lilás, que é o mês dedicado para falar sobre o câncer de colo de útero, né? Uhum. Lembrando aí que o câncer de colo de útero está junto, nossa preocupação está junto na rotina da saúde da mulher, né, na rotina ginecológica. A gente está sempre pensando no câncer de colo de útero e no câncer de mama, né? Câncer de mama é o primeiro câncer, né, de incidência na mulher, né, excetuando o câncer de pele. Em segundo lugar, o câncer de colo de intestino e em terceiro lugar, o câncer de colo de útero, né? Então, a gente está sempre preocupado em relação a esses 3 cânceres, né, na rotina ginecológica da mulher. E, então, o Março Lilás foi um mês relacionado ao câncer de colo de útero, mas a gente pode falar um pouquinho aqui também, né? Uhum. Como, por exemplo, tudo a parte de prevenção, né, relacionada ao colo de útero, que eu falo que é um câncer que não precisa mais existir, né? A gente tem a vacinação, né, contra o HPV, que é o vírus intimamente relacionado ao câncer de colo de útero, então, pelo Ministério da Saúde, as meninas, né, de 9 a 14 anos, os meninos de 11 a 14 anos podem se vacinar, a população que convive com HIV pode se vacinar entre 9 e 45 anos, e na rede privada, qualquer pessoa que queira se vacinar pode vacinar e tem, né, principalmente de 9 a 45 anos, tem aí um benefício relacionado, né? Não só a vacinação, mas a prevenção está relacionada também aos hábitos de vida, né, ao uso de camisinha para evitar outras doenças sexualmente transmissíveis, e aos pouquinhos a gente vai falando um pouquinho mais aqui. Outro mês importante que passou, mas que também deve continuar sendo falado, né, a conscientização, é sobre a importância da amamentação, que é no agosto dourado, né, e a gente sabe também que a amamentação ela está muito relacionada com a prevenção do câncer de mama, né? Quanto mais a gente amamenta, mais a gente fica no período anovulatório, né? Então, menos exposto aos hormônios endógenos da mulher, e isso faz com que a gente diminua o risco de desenvolver o câncer de mama, né? E agora o Outubro Rosa, né? Que estamos encerrando, mas também vamos continuar sempre falando, batendo na tecla, que é super importante, justamente por ser o câncer de maior incidência na mulher, temos vários fatores de riscos relacionados, né? Mas o que é importante a gente lembrar quanto mais ciclos ovulatórios a gente tem mais risco de câncer de mama. Então, por exemplo, uma mulher que não teve gestação, que não amamentou, né, que essas duas condições fazem com que o ciclo reprodutivo pare um pouco, né, então pare a exposição hormonal. Então, mulheres que entraram para a menarca, né, começaram a menstruar muito cedo e entraram na menopausa muito tarde, então ficou muitos anos, né, então vamos dizer aquela menina que menstruou com 10 anos de idade e vai entrar na menopausa com 55, então 45 anos aí em exposição hormonal, diferente daquela que às vezes menstrua com 15 e para com 45, né? Mas são coisas que não pode, né? São coisas que essa parte de
Não em relação à amamentação, mas sim em relação à menarca e menopausa, isso não tem muito como alterar, né? Isso é biológico mesmo. Mas a amamentação a gente pode escolher, né? Fazer, claro que, né, tem que ser cada caso individualizado, né? E tem alguns outros fatores de riscos, né? Os fatores de riscos relacionados à genética, né? Então, mutação BRCA1, BRCA2, são mutações também que não tem como a gente mudar, né? Uma herança, e então isso identifica, né? Pacientes de alto risco para câncer de mama, que tem que ter um acompanhamento individualizado, né? Geralmente a gente identifica essas pacientes por meio da história familiar, tem uma história familiar florida com câncer de mama em pacientes jovens, familiares jovens, e aí ela vai procurar atendimento e faz aí o teste genético, vê a mutação e tem um segmento diferenciado. E os fatores de risco que a gente pode mudar, né, que são os hábitos de vida saudáveis, né, então diminuir a obesidade, né, a obesidade, ela expõe a gente a mais hormônios endógenos, nisso está relacionado à atividade física e ter uma nutrição adequada, né? Não fumar, né? E evitar o etilismo também é importante. São coisas que a gente ainda não entende nessa parte do tabagismo, a gente não entende exatamente o que está relacionado em relação ao câncer de mama, mas são importantes também. Excelente, doutora. E quando a gente fala da menarca, né, é uma coisa que não dá para se controlar. Eu não tenho propriedade para falar sobre o assunto, mas parece que essas gerações para cá, a menina tem tido, né, um desenvolvimento corporal muito mais avançado se comparar à geração da minha mãe, à geração da minha avó. Esse lapso temporal que tem acontecido hoje com essas meninas está sendo muito mais precocemente evoluído, fazendo com que elas tenham uma idade mental incompatível, muitas vezes, com a parte do corpo, e elas acabam se desenvolvendo. Mas nessa reflexão, né, de que seria um alerta, de repente, a menina que menstrua muito cedo, tem ali a menarca, ou que acaba tendo a menopausa muito tardiamente, é só um sinal de alerta, mas não é uma preocupação, porque é algo que a gente não conseguiria retardar também se fosse o caso da menarca da menina, ou seria possível também? A menarca, ela é possível retardar, mas somente em casos de puberdade precoce, né? Então, quando o endocrinologista pediátrico ou quando o ginecologista identifica que ela está perto de menstruar muito cedo, né? Então, aquela criança que, se ela tiver a menstruação, ela vai ter problemas de saúde, baixa estatura, né? Problemas sociais. Então, ali está indicado inibir na verdade, inibir a puberdade, né? Inibir a entrada na puberdade. E aí a gente acaba inibindo a menstruação. Mas mas em casos normais não é possível, né? Então a gente realmente só acompanha, né? Por isso que é importante o apoio do profissional, o apoio da família, né? De sempre estar conscientizando, né, essas meninas já desde cedo, para ter hábitos de vida saudáveis, procurar o ginecologista. Todo esse autocuidado, né? Algo que é construído na infância. Porque depois de adultas, a gente sabe das responsabilidades e da importância, né? Mas eu acho que em casa, a conversa, o acolhimento, construir isso para que na vida adulta ela entenda essa importância é fundamental. A doutora também trouxe uma questão que eu sempre relacionei ao Outubro Rosa como questões relacionadas ao câncer de mama e também ao câncer de colo de útero. Eu não sabia do Março Lilás. O Março Lilás, ele não ganha essa proporção tão grande. Eu acho que de Setembro Amarelo em diante a gente começa a falar de alguma coisa, né? Então, e realmente é algo super importante. Eu espero que agora ganhe mais visibilidade, né? O Março Lilás e toda a conscientização a respeito do câncer de colo de útero, porque realmente é um câncer que a gente consegue combater com mais facilidade, né? Você vê que o câncer de mama, ele está mais atrelado a questões biológicas mesmo, né? Alterações na mama aleatórias, muitas vezes aleatórias, então por isso que todo mundo tem que fazer a prevenção. Mas o câncer de colo de útero,
ele está relacionado, a maioria das vezes, com o vírus do HPV, né? Então, se a gente conseguir aí combater ou melhorar a resposta imunológica, né, a gente consegue aí reduzir muito os casos e, de repente, mais para frente, extinguir. Excelente. Tá ótimo, doutora. Muito obrigada. Eu acho que nessa introdução é bem importante, a gente vai avançar agora com alguns temas, tirar alguns tabus. É bem importante aqui, a nossa conversa vai se perdurar por mais alguns minutos. Mas quando a gente fala de questões de comorbidade, eles seriam fatores que evidenciariam ou potencializariam essas chances de desenvolvimento do câncer, questões de fatores históricos, familiares, alimentação, as questões de sedentarismo, tudo isso carregaria uma condição de um desenvolvimento desse câncer futuramente ou não necessariamente estão relacionados? Alguns cânceres estão relacionados com hábitos de vida, sim, né? A gente sabe que etilismo, tabagismo, às vezes não se sabe a causa exata, mas se sabe que eles estão relacionados a um aumento de incidência de alguns cânceres, por exemplo, o câncer de mama, o câncer de colo de útero, né? Uhum. O câncer de colo de útero, a gente sabe que ele está relacionado também com doenças sexualmente transmissíveis, né? Que também está relacionado com hábitos, né? Então, relação sexual sem proteção, sem condom, né? Uhum. Então, esse hábito pode levar a doenças sexualmente transmissíveis que facilitam com que o HPV, que também é uma DST, né, mas que quando tem outras DSTs associadas, possa o HPV se instala no colo do útero com mais facilidade para causar o câncer, né? Uhum. E a mesma coisa, a gente sabe que pacientes que têm uma obesidade, né, elas têm aí mais exposição hormonal, porque o tecido adiposo, ele faz uma conversão, né, faz uma aromatização e produz tem mais produção hormonal, então mais que podem influenciar em receptores das glândulas mamárias, né? Então, não tem... as causas não são bem estabelecidas, mas se sabe que obesidade, tabagismo, etilismo, não fazer atividade física, não se alimentar corretamente, podem levar a alguns tipos de câncer. O câncer de intestino também está intimamente relacionado com os hábitos de vida, né? Uhum. E então, realmente, isso é muito importante para a prevenção, né? A gente chama até de prevenção primária, que é quando a paciente ainda não desenvolveu nada, mas tem esses hábitos de vida saudáveis, né? E procura até manter uma resposta imunológica adequada, e isso faz com que evite o desenvolvimento, né, de câncer. Então, isso é muito importante. Por exemplo, uma paciente que sabidamente já teve contato com o HPV, então eu coletei o exame da minha paciente, veio com o HPV no PCR, eu sei que eu tenho que instigar essa paciente a parar de fumar, a ter hábitos de vida saudáveis, a ter uma vitamina D elevada, para ter uma resposta imunológica adequada, né? Extrapolando aí, mantendo no câncer de colo de útero, 90% de nós mulheres com vida sexual ativa já tivemos contato com HPV, né? Caramba, é um índice altíssimo. Exato, mas o que diferencia aquelas pacientes que têm contato com HPV e tiveram câncer de colo de útero, daquelas que tiveram contato com HPV e não tiveram o câncer de colo? A resposta imunológica, né? Então, uma resposta imunológica inadequada facilita com que o HPV se instale no colo do útero e cause o câncer. Claro que quando a gente faz o Papa Nicolau, a gente consegue fazer aí uma prevenção relacionada à detecção de lesões pré-câncer, antes de se tornar câncer. E ali a gente consegue retirar aquele pedaço que está alterado e a paciente pode viver normalmente. Eu falo que o câncer de colo de útero é um câncer que não deveria existir mais, né? Uhum. A gente tem vacinação, a gente tem a resposta
várias coisas que ajudam na resposta imunológica. A gente tem um Papa Nicolau com um exame barato e super fácil de realizar, né? O que a gente precisa aí é que todas nós tenham a consciência de fazer a rotina adequada, né? No momento certo, indicado pelo ginecologista, né? Ou aquelas que já estão todas naquele caminho, que está tudo bem, a rotina é indicada pelo Ministério da Saúde, né? Não, excelente. A doutora citou até um ponto importante, né, que nos leva a essa questão de vacinação, que hoje as meninas já iniciam, salvo engano, a partir dos 9 anos, a primeira dose do HPV, e os rapazes, salvo engano, 12 ou 14 anos a primeira dose. 11 anos. 11 anos, quase acertei. E aí a gente começa a refletir sobre o autocuidado, porque depois de adultas, a gente já tem aí, né, essa preocupação, a gente já sabe dessa responsabilidade, mas o autocuidado começa desde criança, quando a gente tem essa prevenção, a questão de vacina, conversar, então começa desde muito cedo, não se constrói algo depois que a gente já é adulto. Esse autocuidado, ele tem que vir dentro de casa. Isso é muito importante, eu discuto isso muito com as minhas pacientes, né, quando elas vão ao consultório e elas têm filhas mais jovens e tudo, e elas falam que, quando que eu posso trazer minha filha aqui, né? Então eu falo, nossa, o quanto antes, a conversa já com o ginecologista é muito importante, né? Então, realmente, para esse aprendizado a respeito do corpo, né? Esse conhecimento a respeito do próprio corpo, do que está por vir. Não precisa esperar a menstruação para procurar. Ou, antigamente, né? Acho que a nossa geração viu muito isso, que às vezes se esperava até a primeira relação sexual para ir procurar o ginecologista, né? Então, já é bem mais tarde. A gente não espera. Começou a aparecer as mamas, que é o primeiro sinal de puberdade, já pode procurar o ginecologista para conversar e já ser examinada, né? É um exame, claro, muito mais simples, né? Não é nada elaborado, mas a conversa é muito interessante, né? E quanto mais a gente conseguir conscientizar desde pequenininha, né? E justamente prestar atenção na questão tanto das mamas quanto da vacinação para o HPV é muito importante. Lembrando que a vacinação para o HPV tem essa recomendação pelo Ministério da Saúde, tem a idade, né, para esses jovens, mas ele também é importante para qualquer faixa etária, a vacinação do HPV. Só que aí as outras mulheres, mesmo tendo já tive relação, já tive contato com o HPV, mesmo assim ele é importante, né? E pode ser realizado, só que aí não seria pelo SUS. Ia ser na rede privada mesmo, a vacina... Rede privada. Legal. Eu pensei que depois de adulto a gente já, uma vez, você vê como que é importante a gente conversar, né? Questões que às vezes a gente não traz com tanta frequência, eu sei, eu tenho uma menina e eu sempre fico muito preocupada com isso, porque eu não sei se é questão de geração ou uma questão de estrutura familiar, né? Não se confundir o tabu com o autocuidado, que ele é necessário. E eu não sei o que acontece, essa geração agora, as meninas com 9 aninhos já estão demonstrando um comportamento e um corpo que não parece competir com a idade mental, né? Elas ainda são crianças, mas o corpo já está se manifestando, um amadurecimento talvez precoce, e os pais precisam ter essa transparência, esse acolhimento dentro de casa, né? De entender que a vacinação não está dando uma abertura para uma iniciação precoce da vida sexual, muito pelo contrário, está deixando a menina protegida para que no momento que ocorrer, ela não fique aí exposta a essa questão do vírus, né? Então, acho que é muito importante essa reflexão de entender que os nossos filhos, eles vão crescer e que nada mais acolhedor do que encontrar dentro de casa o lugar para se conversar, para entender que, obviamente, sem aprofundamento, né? Sem questões que não são indicadas para a idade, mas refletir sobre o autocuidado. Eu falo por mim, eu tenho uma menina, 9 anos, e eu sempre, porque minha mãe teve esse cuidado comigo, né? Talvez a menarca eu acho que é o sinal de que tá virando mulher e que eu posso levar no médico. E aí a doutora me trouxe, não, tem outros sinais que já deixam com que as mães, né, agora falando de meninas, já fiquem ali no alerta. Será que já é o momento de levar na ginecologista? Será que já passa do pediatra, vai para o clínico? Então é bem bacana isso. E conhecimento é poder, né? A gente tem que lembrar disso, né? Então, quanto mais eles têm conhecimento, eles
conseguem entender o próprio corpo, isso diminui a ansiedade, né? Então, faz um ser humano mais seguro de si, né? Então, quando a gente tem segurança, a gente consegue ter escolhas melhores, né? Então, isso é muito importante. E se sentir seguro está relacionado a ter conhecimento e ter esse apoio dos pais e de um profissional, né? Então, isso é muito legal mesmo. Com certeza, até para construir, né? Chegar na fase adulta, já saber que anualmente tem que ser submetida aos exames, justamente para minimizar. Quando a gente fala, doutora, da questão do autoexame, até para trazer aí, diria, algumas dúvidas, ele ainda é necessário, ele ainda é indicado, não substitui os exames regulares. Como que funciona essa questão do autoexame? Ele ainda é necessário? É bem visto? Esse assunto é muito polêmico, né? Porque todo mundo fala e, assim, fica bem confuso. A princípio, ele foi muito estimulado, né? O autoexame das mamas foi muito estimulado. Porém, o que se viu é que, às vezes, as mulheres tinham uma falsa sensação de segurança, né? Palpava as mamas, tá tudo bem comigo, e adiava a rotina, né? E aí, o que acontece? A palpação da mulher não é uma palpação tão especializada, fina, quanto a palpação do ginecologista ou do mastologista, que está fazendo isso todo dia, né? A gente consegue detectar nódulos menores, né? E aí, hoje, o que é importante? Estimular o conhecimento do próprio corpo. Né? Então, não precisa necessariamente fazer aquele autoexame mensal, mas todo dia tá lá no banho, tá lá passando sabonete, tudo, minha mama é assim, essa areola é diferente dessa, aqui é mais escura, aqui é mais claro, a cor é assim, né? Não sai líquido, não tem nenhuma íngua embaixo do braço, né? Os linfonodos. Aqui eu não tenho nenhum nódulo, ou eu já tenho esse nódulo aqui que está em acompanhamento, ele é desse tamanho, né? Eu saber a respeito do seu corpo, né? Porque a qualquer alteração, procurar o profissional, o ginecologista ou o mastologista, né? Mas isso que é importante, né? O conhecimento do próprio corpo. Excelente. Doutora, a gente tinha batido um papo, né? Eu falei, deixa eu colocar aqui alguns tabus para a gente quebrar, então, a partir dessa conversa. Então, a gente já falou sobre essa questão de sedentarismo, que é importante manter uma alimentação saudável, questão de estresse, um sono adequado, a questão de ingestão de bebida alcoólica, atenção também quando se tem um histórico familiar. A gente também passou sobre essa questão dos sintomas, o autoexame. Uma pergunta, uma mulher que já tiver, talvez, no estágio inicial ou intermediário do desenvolvimento do câncer, ela pode ter sintomas ou não ter sintomas aparentes? Tá. Lembrando lá da parte dos hábitos de vida, então, a atividade física, alimentação saudável, não beber, não fumar, são os principais, né? Uhum. Se puder ter um acompanhamento nutricional, é interessante também. Eu acho que você até falou que a gente comentou, mas histórico familiar a gente ainda não comentou sobre isso. Uhum. Que tem mais a ver, assim, essas pacientes que têm histórico familiar, né, tem que ser analisada pelo mastologista ou pelo ginecologista, o histórico familiar, toda consulta que eu faço, eu pergunto de cabo a rabo para conhecer toda a história familiar da paciente, né, não só a histórico familiar de câncer de mama, mas como de cânceres ginecológicos e também de cânceres no geral e outras doenças que se repetem na família, tipo diabetes, hipertensão, eventos cardiovasculares como infarto, AVC, trombose. E o que é importante é identificar se a paciente ela é de alto risco. Então, uma paciente que tem aí pessoas na família de primeiro grau que tiveram câncer de mama antes dos 50 anos de idade, né? Uhum. Antes dos 50, antes dos 40. Então, essas tem que ter um segmento individualizado com o mastologista, tá?
Quanto a... Qual que era a outra pergunta, Bia? Era se uma mulher no estágio inicial ou intermediário, ela tem ou não sintomas. Então, isso que é a importância da mamografia, né, de fazer a rotina adequadamente. No estágio inicial, a maioria das mulheres não tem sintomas, né? Não percebe nódulo, nada disso. Quando vem ter sintomas, quando vem perceber uma massa palpável, quando vem a ter descarga papilar, que é a saída de líquido pela papila, ou íngua embaixo do braço, já são estágios mais avançados, né? Então, já são aqueles estadios que o tratamento é um pouquinho mais complexo, né? Uma cirurgia mais complexa, radioterapia, quimioterapia. Quando a gente faz a detecção de nódulos precoces, né? Às vezes nem são nódulos, são microcalcificações, isso na mamografia, que ainda nem se transformou num nódulo. Então, a paciente não percebe, não palpa nada, né? Então, é aquela paciente que chegou para fazer a rotina, às vezes até o médico examinou, palpou tudo, não viu nada, mandou fazer a mamografia porque estava no tempo correto, na idade correta, fez a mamografia, quando retornou, tinha lá um BIRADS 4, que é a nota que a gente dá, que precisa de uma biópsia, né, uma biópsia adequada para aquele tipo de lesão que é o mastologista que vai indicar, ou até um BIRADS 5, que é uma lesão altamente suspeita para câncer de mama, e aí vai começar tudo, né? Primeiro a investigação por biópsia, os exames necessários para fazer a cirurgia e daí para frente o tratamento. E quando a gente detecta muito precocemente, né? Então lesões bem iniciais que ainda não causaram nada, né? A gente tem tratamentos mais simples, com mais oportunidade de cura, né? Então, essa é a importância da prevenção, de seguir a rotina certinho. É bem importante isso, né? Você me fez até refletir dos meus check-ups anteriores. Eu estava num processo de investigação também, alcancei o BIRADS 3, e aí, por conta da frequência, muito bem alinhada com médica, ela falou, não, nesse momento a gente já descartou, vamos retornar ao BIRADS 2, porque realmente a gente viu que não era nada evidente, nada importante para que a gente continuasse essas investigações, né? Então, isso que você me trouxe até me remeteu a uma questão pessoal que aconteceu, né? E de ter um profissional ali, porque às vezes, até como você trouxe, doutora, no autoexame, a gente, além de não ter a questão afinada para poder identificar isso, às vezes o próprio médico não vai identificar, então ele não substitui os check-ups anuais. Isso, a mesma coisa do Papa Nicolau, né? A paciente, quando ela apresenta sintomas, ela já tem um câncer ali, uma lesão já mais avançada. Os sintomas do Papa Nicolau do câncer de colo, um corrimento de odor mais fétido, sangramento, né? Então, às vezes, tem pacientes mais velhas que ficam até com vergonha de falar que voltaram a sangrar, que tiveram sangramento e tudo mais. Então, são sintomas que já indicam uma lesão já mais avançada, que vai trazer um tratamento mais complicado. Agora, quando a gente faz lá o Papa Nicolau, o ginecologista vai, passa o aparelhinho, olha o colo, fala, nossa, seu colo tá lindo, maravilhoso, não tem nada. E aí, quando faz o Papa Nicolau, vem com uma lesão intraepitelial de alto grau, que indica fazer um outro exame, que é a colposcopia, que a gente olha com o microscópio, vê alguma alteração ali que é impossível ver a olho nu, e aí você biopsia, e aí vai também começar a investigação, e o tratamento é muito mais simples, né? E assim, a gente sabe, né? Às vezes fica esse receio de fazer os exames, que acaba sendo desconfortável para a mulher, né? Mas é necessário, acho que encontrar um médico de confiança para que você continue fazendo seus exames periódicos, eles são fundamentais. E paralelamente a isso, atrelado, mesmo que vier uma notícia não esperada, quando a gente fala de percentuais de tratamento, como que é visto hoje essa questão?
foi identificado um nódulo na mama ou alguma questão suspeita ali no colo. Quando a gente fala de percentuais de reversão desse cenário, como que é isso? É um percentual bom de voltar à cura? Depende do estágio? É preocupante? Recebi uma notícia aqui, estou desesperada. Porque às vezes a gente recebe isso e fica desesperada. Pronto, vou morrer. Às vezes as pessoas ficam assim, né? O câncer como um todo, ele traz, e obviamente, essa preocupação. Mas não está do todo um perdido, né? A gente tem aí toda essa questão de tratamento, como a doutora evidenciou. Eu sou mastologista, né, e oncologista pélvica também, e para mim o melhor de tudo é quando a gente percebe a mudança do olhar da paciente, né? Quando a gente dá o diagnóstico, o olhar da paciente fica, assim, extremamente preocupado, a gente vê que vem a ansiedade, a tristeza, é muito complicado esse momento do diagnóstico. Mas conforme vai passando o tratamento, você vai mudando, né? Você vai vendo o olhar da paciente já vindo com mais força, com determinação, e, nossa, é uma força incrível, né? Você fala assim, gente, como o ser humano é maravilhoso, né? Então, ele consegue ali, e aí conforme vai passando, né, todo o tratamento, chega no final do tratamento, e a gente fala que encerra com chave de ouro, né? As pacientes, você vê assim, que mudou completamente, né? Ela passou por tudo aquilo, né, de uma maneira que ela viu que ela era capaz de passar por tudo aquilo, né, e realmente ressignifica, né, a vida de uma pessoa. Quando o diagnóstico é inicial, a gente tem grandes chances de cura, né, o percentual é muito alto, né. Quando a gente deixa levar a um estadio muito avançado, né, aí a gente tem um pouco mais risco de ter metástases, então aí a gente já, às vezes, perde a oportunidade da cura, a gente não tem nenhuma chance, às vezes, quando já é um estádio muito avançado, que se detecta metástases, né. Então, apesar de que, às vezes, não tem, a gente fala, não tem tratamento curativo, mas tem tratamento paliativo. Hoje a gente tem uma tecnologia tão avançada que mesmo as pacientes com metástases, elas conseguem ainda ter uma qualidade de vida, né, e prolongar a sua vida, né, diferente do que a gente chama de cuidados paliativos, né, cuidados paliativos já é aquela paciente que já está no final de vida e está recebendo cuidados para ter uma qualidade já no final, né, da vida, já que não tem mais o que fazer. Então, quando a gente fala de prevenção, né, e de diagnóstico precoce, é isso que a gente fala, é para aumentar a porcentagem, né, a oportunidade de cura, né, e aí realmente a gente tem altíssima oportunidade para cura. Excelente, doutora. Eu não sei, depende de cada corpo também, se a gente for levar em consideração até então, uma mulher que mantém os seus check-ups anuais regulares. Até então, nada foi identificado. No seu último foi identificado. Pode acontecer de repente, virar uma chave de meses, passar de um estágio que não tinha nada para um estágio que tem alguma coisa, ou isso leva-se tempo também? Pode acontecer. Pode. Existem vários tipos de cânceres, né? O câncer de mama existe vários tipos, né? Imunistoquímica, a gente tem que analisar imunistoquímica, a gente tem que dar nome e sobrenome para aquele câncer, né? Para aquele nódulo, tudo mais. E existem alguns tipos que que a gente chama de câncer de intervalo. Então, a paciente está fazendo a mamografia certinho, mas aparece ali antes dela fazer a próxima mamografia, entendeu? Então, esse pode acontecer, dependendo do tipo de câncer, pode acontecer. Não está relacionado com a paciente, né? Pode ser uma coisa aleatória, por isso que todas precisam passar não só aquelas pacientes de alto risco, né, que tem história familiar, que pode ter uma mutação, essas a gente tem que ter um atendimento individualizado, mas todas as mulheres precisam fazer
a mamografia, né, pelo Ministério da Saúde a partir dos 50 anos, pela Sociedade Brasileira de Mastologia a partir dos 40 anos, já se inicia. Todas as mulheres precisam fazer, porque isso pode ser uma alteração aleatória no corpo. E não tem como prever, né, como que é esse comportamento. Isso. Entendi. Doutora, quando a gente fala, agora, só para a gente fechar aqui o nosso entendimento, a gente tem duas questõezinhas polêmicas que eu deixei para o final. A primeira, homem pode desenvolver câncer de mama? O quanto, se sim, o quanto isso é comum? Pode acontecer? A condição para desenvolver câncer de mama é simples, é ter glândula mamária, né? Então, tanto mulher quanto homem tem glândula mamária, né? A mulher tem mais, né? Porque ela desenvolve aquela mama, então entra na puberdade, né? E aí a primeira coisa é a telarca, né? As glândulas mamárias se desenvolvendo. O homem, ele tem menos, mas ele tem, tá? Então, a gente tem, sim, homem com câncer de mama. A porcentagem é menor, é infinitamente menor. O homem tem... dentre os cânceres de mama, 1% são de homem. Nossa! Né? É bem menos, mas existe. Por isso que é importante o homem também palpar, perceber se tem algum nódulo, alguma coisa, né? Porque se tiver, é importante procurar um mastologista para avaliar, tá? Ah, ótimo, doutora. E agora a segunda pergunta, né? Na verdade, eu não encontro muito, assim, essa discussão. Hoje, como que seria o cuidado também, o autocuidado da mulher trans? Ela também deve buscar uma ginecologista? Como que é esse cuidado hoje? Sim, na minha residência eu atendia bastante mulher trans, né? Bacana. Hoje algumas também, mas precisa sim ter o cuidado com o mastologista pelo mesmo motivo, né? Já tendo um pouco de glândula mamária é importante, né, ter esse cuidado, mas quando existe um tratamento hormonal para o crescimento das mamas, né, então a gente tem aí um pouquinho mais de risco de desenvolvimento de câncer de mama e precisa fazer a rotina como todas nós, né? Ai, que bacana, doutora. É bom trazer essa informação, porque às vezes a mulher não sabe. E agora, que profissional que eu busco, onde eu procuro, e ter esse acolhimento também, né, doutora? Encontrar, assim como, né, qualquer pessoa, independentemente de gênero, um profissional que te atenda bem, que entenda as suas necessidades e que consiga te acolher e fazer com que você preserve aí o seu autocuidado. E o ginecologista, ele está muito intimamente relacionado com essas questões, não só necessariamente com as mamas, né, mas com toda a parte do corpo feminino, né? Então, o corpo feminino estando aí, a gente tem que a gente tá junto para ajudar e apoiar, né? E realmente é muito importante essa conversa a respeito da saúde da mulher trans, né? E ela pode, sim, procurar o ginecologista ou o mastologista, né? Ou, no caso, os dois, né? Por exemplo, eu faço a parte de ginecologia e faço a parte de mastologia, aproveito as duas coisas. E aí é super interessante. Ai, que bom, doutora. Agora, para a gente fechar aqui, qual a dica valiosa que você daria para as mulheres, agora em reflexão, esse Outubro Rosa, essas questões de autocuidado, tudo que a gente colocou aqui, para que essas mulheres, eu acho que sororidade é isso, né, feminina, é mais do que Dia da Mulher, é mais do que Outubro Rosa, é todo mundo pegar na mão de todo mundo, se apoiar, se ajudar, estamos todas juntas. E qual essa mensagem que a gente poderia deixar para as nossas ouvintes, para os maridos, falar para a esposa, vai lá, você já fez o seu autoexame, conversar com o filho, conversar com o neto. O que a gente pode deixar de mensagem aqui para a mulherada ou para os parceiros e familiares? Você praticamente já adiantou, né? O Outubro Rosa tem que se estender por todo o ano, né? Então, a gente tem que estar consciente, né, do nosso corpo, da nossa rotina. Então, tenham em mente a rotina adequada para vocês, né? Então, procurem um ginecologista. Olha, de quanto tempo eu tenho que fazer o Papa Nicolau,
no meu caso, de quanto tempo eu tenho que fazer uma mamografia no meu caso. Vamos ver minhas questões aqui. O ginecologista, ele cuida da saúde da mulher no geral, então ele vai avaliar várias coisas, né? E acaba identificando problemas de saúde que a paciente nem foi procurar lá, mas que é importante. Às vezes elas falam assim, que procura acha. Mas, gente, isso tem que ser deixado de lado, porque é importante procurar achar no início para tratar esse delivery, né? Então, a importância mesmo de se conhecer, de procurar um profissional competente, de avaliar qual é a sua rotina oportuna e respeitar isso, fazer certinho, não deixar de lado. Nós, mulheres, a gente tem uma tendência a se preocupar com a família, se preocupar com o trabalho e deixar a gente lá em segundo plano, né? A gente tem que parar com isso. A gente tem que se priorizar, né, para cuidar da nossa saúde e aí a gente ter uma vida longa, saudável, né? A gente tem que pensar nisso. Então, as pequenas têm que pensar que um dia elas serão idosas, né? E que elas têm que chegar idosas, só que jovens, né? Idosas que com muita saúde, com oportunidade para viver aí de uma maneira bem tranquila. Então, eu acho que é isso, né? E as nossas mulheres, a cada idade, tem uma rotina correta, né? Então, tem uma preocupação. Acima de 50 anos, a gente tem que se preocupar com pressão alta, com diabetes, com osteoporose, né? Com o câncer de mama, com câncer de intestino, com câncer de colo de útero. Então, a gente tem cada idade, cada faixa etária, uma rotina adequada. Então, procurem o ginecologista de vocês, para a parte das mamas, ou o próprio ginecologista, ou mastologista também, principalmente aquelas pacientes de alto risco, eu acho que é legal ser avaliada também pelo mastologista. Se respeitem, né? Se priorizem, conheçam o seu próprio corpo, estejam atentas, né? Tem tudo para dar certo, né? Ai, doutora, excelente, importante mensagem. Acho que durante tanto tempo foi romantizada essa sobrecarga feminina de família, profissional, e acaba negligenciando o autocuidado. Eu acho que a gente já está no momento de refletir um pouco mais sobre isso, né? Levar uma vida longeva, com qualidade, isso é o que importa. Eu adorei o nosso papo, muito obrigada. Me faltam palavras para te agradecer por todo o esforço, a disponibilidade para estar aqui conversando comigo. Esse horário, ainda assim, muito obrigada mesmo. Eu sei que você não está aqui em São Paulo, mas quando você estiver por aqui, passe lá na corretora, a gente toma um café. Eu adorei conhecer você e muito obrigada, viu, doutora, pela mensagem. Eu que fiquei feliz, viu? A conversa foi maravilhosa. Muito obrigada, viu? Tenha uma excelente noite e até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.